cada pastor que tem ministrado aqui nesse altar, nenhum deles, dos que vêm aqui ou dos que estão aqui servindo, eles abrem a boca sem estarem debaixo de uma nuvem profética. Esse lugar é habitado pelo Espírito da profecia. Eu vou dizer isso de novo, porque está em Apocalipse. Esse lugar é habitado pelo Espírito da profecia. E tudo que é liberado aqui, de alguma forma, tem trazido vida e esperança. E eu recebo e tenho recebido muito através dos pastores aqui. Eu quero apenas continuar unido a esse espírito de profecia e liberar aquilo que o Senhor propôs para esta noite aqui, para o nosso coração. Então olhe comigo no livro dos Juízes, no capítulo de número 6. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês, rapidamente, é esse: o clamor dos 7 anos. Diga isso comigo bem forte: o clamor dos 7 anos. Diga comigo: é tempo de liberação. Amém. Juízes, capítulo de número 6, eu quero que você observe o verso de número 1. Diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Veja agora o verso de número 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Verso 7. E é no verso 7 que começa uma mudança. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Veja o verso de número 11 diante. Veja o verso 10 ainda, e diz: e também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Verso 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu, e Gideão lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar a Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem está te enviando? Amém. Pare aí. O contexto do livro dos Juízes é um contexto sombrio, é escuro, é um tempo estranho. Isto porque é um tempo marcado por 2 crises violentas. Primeiro, uma crise de espiritualidade. E essa crise de espiritualidade, ela se dá por falta de liderança. Se você olhar para o capítulo 2 de Juízes, por exemplo, a Bíblia diz que depois da morte de Josué, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Isso porque Josué morre sem deixar uma voz que guie, que oriente, que instrua. E onde falta instrução e ensinamento, o resultado é morte espiritual. Uma segunda coisa que devemos observar é que, além dessa crise que está ligada à espiritualidade desse povo, eles vivem uma crise que mexe totalmente com a estrutura deles, no que diz respeito ao seu espaço, ao seu lugar, à sua terra. E lembre-se que nós estamos olhando para um livro onde aqueles para quem o Senhor estava olhando nesses dias
são pessoas que já estavam ocupando o lugar que Deus havia dito que eles iriam ocupar. Eles aqui não estão como aqueles que estão esperando promessas. Eles aqui estão dentro do contexto das promessas. Eles aqui não estão como aqueles que estavam, por exemplo, com Moisés, andando pelo deserto, esperando cruzar o Jordão para se apropriar da terra que Deus prometeu. Não, eles aqui estão vivendo o tempo que deveria fazer com que eles saltassem na comunhão. Porém, esse tempo da promessa cumprida, esse tempo da realização, esse tempo onde eles ocupam o espaço, se posicionam e se sentem totalmente confortáveis naquele lugar da promessa, faz com que eles venham a se perder dessa conexão com aquele que os inseriu dentro da terra prometida. E quando isso acontece, a Bíblia diz que o Senhor fica assistindo o seu povo caminhando sobre aquela terra e vai permitindo algumas situações. E o livro dos Juízes, ele é marcado pelo ciclo dos anos, e esses ciclos dos anos quase sempre são marcados por uma profunda opressão. E se você atentar, por exemplo, para o capítulo 4 de Juízes e o capítulo de número 6, você fica assustado, porque você fala aqui de um período de 20 anos de opressão no capítulo 4, mas está se repetindo esse processo de opressão após uma grande vitória que Deus deu através da vida da profetisa Débora e também através de Baraque e daqueles que estavam com ele. Eles chegam agora, um capítulo depois, a viverem mais um processo de opressão, e esse processo é um processo que dura 7 anos. Esse período dos 7 anos é um período que Deus particularmente marca para extrair do coração daqueles que ele envolveu na terra da promessa aquilo que ele espera encontrar de favor, de amor, de dedicação e de zelo. Porém, Deus não extrai só o melhor do coração do povo. Deus extrai aquilo que está simplesmente entranhado no espírito e na alma do povo, e isso é colocado totalmente para fora na medida que esses 7 anos vai acontecendo. Por que eu estou falando disso? Porque você, olhando para o livro de Juízes capítulo 6, você não enxerga dessa forma, a não ser que você volte o seu olhar, por exemplo, para os primeiros livros da Bíblia e chegue ao livro de Levítico. E se você chegar ao livro de Levítico, no capítulo de número 19, no capítulo 25, você vai observar no livro de Levítico a Bíblia dizendo que Deus avisou ao povo que eles deveriam levar em consideração a sua orientação. E Moisés disse: olha, quando vocês estiverem no lugar da promessa, quando vocês estiverem na terra que Deus prometeu, quando vocês estiverem ocupando a prateleira de cima, quando vocês estiverem no lugar que Deus estabeleceu para vocês estarem, atentem para o que eu vou dizer. Deus disse assim: cheguem lá e semeiem. E vocês vão semear no primeiro ano, vão semear no segundo ano, vão semear no terceiro ano. E eles ouviram isso. E Deus disse: mas vocês não parem aí. Quando vocês semearem nesses 3 anos, não esperem que a colheita virá. Por quê, Deus? Porque eu quero extrair de vocês não só o que há de melhor, eu quero extrair de vocês o que está entranhado na alma e o que foi semeado em dias de relação e de amizade com os egípcios e com tudo aquilo que do Egito veio como influência no coração de vocês. Então o que é que vocês vão fazer? Diga a Deus. Moisés vai e fala: vocês vão esperar que esse tempo da colheita seja um tempo em que eu passe pelo campo e pelo lugar onde vocês plantaram. Então o Senhor diz: eu vou esperar vocês semearem o primeiro, segundo, terceiro ano. Quando chegarem no 4º ano, eu vou passar pelo campo. E disse Deus assim: eu vou santificar todo o campo. E eles disseram a Moisés: Moisés, e aí a gente vai colher? Moisés disse: ainda não.
vocês vão esperar que Deus passe um ano santificando o que vocês semearam. Ora, semente é coisa santa. Como Deus ia passar para santificar aquilo que já havia dado resultado? Deus estava simplesmente deixando claro ao povo: eu sei do coração de vocês e a batalha que é. Vocês vão semear no primeiro ano, mas vai ser uma luta interior. Vocês vão semear no segundo ano, mas vai ser uma guerra interior. Vocês vão semear no terceiro ano, mas vai ser uma guerra interior. E como eu sei que vai ser uma guerra, para levar vocês para onde eu quero, eu preciso passar pela terra que vocês estão semeando. E eu vou santificá-la por um ano. Depois que eu santificá-la, eu vou fazer isso aqui. Aí Deus disse através de Moisés: diga para eles que no 5º ano eu vou dar uma grande colheita, no 6º uma grande colheita. E aí ele diz: porém, no 7º ano vocês nem semeiam e nem colhem. Porque ele diz: esse 7º ano será um período de uma pequena parada para respirar. É o ano do descanso, porque eu vou fazer com que vocês provem da minha fidelidade. Porque quando chegar no 5º ano, vocês já não terão a mesma mente. Quando chegar no 5º ano, vocês já não terão o mesmo coração. Quando chegar no 5º, no 6º e no 7º ano, vocês já não serão mais as mesmas pessoas. Eu terei mudado toda a estrutura. E sabe o que é que eu vou fazer a partir daí com vocês? Eu vou fazer com que vocês provem a minha fidelidade. E como é que a gente vai provar? Seria a pergunta de todo mundo que estava junto de Moisés. Moisés diz: ei, o Senhor no 5º e no 6º ano dará a vocês mais tanto, que quando chegar o 7º, vocês não vão se mover nem para lá nem para cá. Vocês vão passar o 7º ano até o final, adorando, adorando, adorando. Adorando, adorando, adorando. Por quê? Porque a provisão para o 7º, o Senhor já liberou. Eu não sei quem está recebendo, mas eu vou dizer de novo: a provisão para o 7º, o Senhor já liberou. Mas não vai parar no 7º, porque o que Deus disse que daria no 5º e no 6º, Ele disse: eu vou fazer transbordar. Só vai pegar quem está ligado. Para o 7º, para o 8º, para o 9º ano que vem por aí. O que é que Ele estava dizendo a eles? Eu estou dizendo a vocês que vocês, primeiro, não ficarão sem receber daquilo que vocês semearam nos 3 primeiros anos e não colheram nada. Mas quando essa colheita virá, Deus disse: no final dos 7 anos. Não sei quem está pegando, mas eu vou profetizar mais uma vez. Ele disse: no final dos 7 anos. Deixa eu só contar. Eu ainda estou em outubro. Talvez você passou esse ano dizendo: Deus, eu não entendi muita coisa do que aconteceu. Porque esse ano você foi chamado como ano de descanso para adorar, para servir, para estar na presença dEle. E enquanto você estava aqui adorando durante todo esse ano, Ele estava trabalhando, mas Ele está dizendo que Ele está liberando ainda este ano. Eu não sei quem recebe, mas eu vou dizer de novo: Ele está liberando ainda este ano uma colheita tão abundante que vai transbordar para o novo ciclo que vem por aí. Eu vou profetizar mais uma vez. Se eu fosse você, eu dava um grito mais alto aqui dentro, porque é profecia. Eu vou profetizar mais uma vez. A colheita que está sendo liberada hoje vai transbordar para um novo ciclo. Só que Deus não estava de olho naqueles primeiros 7 anos. Deus estava de olho era no que Ele já tinha preparado para o que viria. Então Deus olha para eles e diz assim: não é que eu trabalhei na mente de vocês, no coração, nas mãos, nos pés? Eu trabalhei em vocês. E se eu trabalhei em vocês, a partir de agora, vocês viverão
uma nova fase. E preste atenção, por mais que eu e você aqui no Ocidente a gente conte os nossos anos, a cada ano que passa, eu, por exemplo, venho no dia 26 de janeiro por aniversariar. Então a gente vai de ano em ano contando. Para aqueles que estão ligados a isso aqui, pensando com a mente do Antigo Testamento, e aqueles que viviam também os dias do Novo Testamento, como Paulo, eles nunca contaram ano após ano. A mente deles sempre foi de 7 e 7. Por quê? Por causa da ordem de Deus em Levítico capítulo 19 e no capítulo 25. É por isso que quando você olha para o capítulo 6 de Juízes, esse povo está vivendo um contexto complicado. Porque eles estão no contexto da promessa. E nesse ciclo dos anos, o que era para ser feito, eles não fizeram. Eles não semearam nos 3 primeiros anos. Não deram a Deus espaço para passar no 4º ano santificando. Não colheram no 5º. Não colheram no 6º. E o que é que eles estavam vivendo aqui? Simples. Primeiro, famílias se jogando no buraco. Por que eu estou dizendo isso? Se você ler os primeiros versículos desse capítulo 6, você vai perceber que a Bíblia diz que os próprios israelitas estavam cavando cova para se enterrar. Famílias estavam indo para o buraco. Por quê? Porque quando eu não entendo o que Deus quer de mim, neste ciclo que eu estou vivendo, eu acabo dando passos largos para o fundo do poço. Eu preciso entender que Deus está me envolvendo nesse ciclo com o objetivo de extrair de mim o melhor e aquilo que de repente não agrada a Ele. E para Ele tirar isso, Ele precisa saber o quanto eu estou disposto nos 3 primeiros anos a semear. Por que eu estou falando? Porque vocês vão começar daqui a pouco um novo ciclo de 7 anos. E se você não entender que os 3 primeiros anos são fundamentais, são importantíssimos, são essenciais para aquilo que você vai viver em Deus dentro desse ciclo, você vai perder muito. Então entenda isto como verdade. Como eles deixaram passar um ciclo de 7 anos sem dar a Deus o que Deus esperava, eles vivem um momento terrível. E aqui eu já paro. Famílias estão indo para um buraco. Segundo, tem gente buscando aqui nesses dias viver uma experiência de total isolamento. Perceba que tem um grupo de israelitas de um lado e tem um Gideão isolado malhando trigo no lagar. Há grupos vivendo um tempo de isolamento. Detalhe, no meio desses grupos, a parte mais importante também estava isolada. E quem era essa parte? Os profetas. Porque a voz não podia ecoar profeticamente se o coração do povo estava cada um dividido. Terceiro, eles estão vivendo nesse momento aqui um momento de profunda crise. Por quê? Porque eles plantam e não tem resultado do que plantou. Isso vai levando eles a um nível de crise psicológica, emocional, existencial tão grande, que eles começam a entender que é melhor morrer. Eles começam a entender que é melhor morrer do que viver empobrecendo como estão. Porque o que eles plantam tem um midianita para tomar, para arrancar, para tirar. São portas sem resultado. Diga isso bem alto, diga: portas abertas, mas sem resultado nenhum. É complicado. E quando eles estão vivendo isso, eles começam a olhar uns para os outros e dizem: vem cá, o que é que a gente faz? Alguém grita e diz: melhor morrer. Outros gritam e dizem: é melhor sumir.
Outros gritam e dizem: é melhor desaparecer. E nesse momento que está todo mundo vivendo aquilo que eu chamo de o cenário amargo do capítulo 7 de Juízes, do capítulo 6 de Juízes, tem alguém lá no meio que diz assim: vem cá, o que foi que Deus ensinou a gente sobre o ciclo dos 7 anos? E alguém diz: mas ele disse que se a gente quisesse ter resultado no final, a gente deveria cuidar bem do começo. E na cabeça deles, eles dizem assim: se a gente pudesse voltar ao começo, nós viveríamos uma transformação tremenda. Só que alguém se levanta ali no meio e alguém diz: mas o Deus que ouviria a oração no começo, será que ele não ouve no final desses 7 anos? E foi aqui que eu entendi que quando a gente está no limite esgotado, existe um tipo de clamor que nos faz viver novos começos quando tudo parece já estar terminado. E é o que eles fazem aqui. Eu não sei quantos israelitas, mas o texto que eu li diz que se junta um grupo ali e eles começam a clamar. E eu penso, porque o texto não diz as palavras com as quais eles oraram. É engraçado isso. Fala das palavras de Jesus quando orou, fala das palavras de Salomão quando orou, fala até das palavras de Moisés quando falou com Deus, mas não traz isso para a gente. Eu queria que estivesse aqui. Só que eu perguntei ao Espírito Santo: por que isso não está aqui, Senhor? Esse clamor tão importante. O Espírito do Senhor falou comigo e disse para mim: é que, Jefferson, você precisa entender que quando você está no limite, esse clamor dos 7 anos, ele não é uma cartilha, ele é pessoal. Ele tem que fluir de um coração que diz: não aguento mais ver a minha casa ir para o buraco. Ele tem que fluir de um coração que diz: não aguento mais ver as minhas finanças sendo comidas, devoradas, destruídas. Não aguento mais lidar com portas sem resultados. E aí o Espírito Santo disse para mim: cabe a cada um, Jesus, aprender a se juntar com quem quer uma virada nesses 7 anos. E eles começam a clamar. Eu acho isso incrível, porque esse clamor dos 7 anos, quando eles começam a levantar diante de Deus, o Deus que estava simplesmente no começo esperando as sementes, jamais desprezaria o seu povo, olhou para eles e disse: eu estou aqui ainda. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir desse clamor coisas vão se mover. Primeiro, Deus vai decretar a sentença final para a vida dos midianitas. Deus estava dizendo àqueles que fizeram vocês experimentarem o cenário da amargura, eles vão ter que bater em retirada da vida de vocês. Eu estou profetizando no mundo espiritual. Escute: há principados e potestades representados por esses midianitas que querem ver a sua casa no fundo do poço. Mas eles que se preparem, o final de 2025 será de celebração na vida da sua família. Ei, abre a mão aí, recebe a profecia. Pega para a tua casa, pega para a tua família, pega para as pessoas que você ama, porque o Senhor vai promover ainda neste final de ano uma virada extraordinária. Eu estou profetizando que os adversários vão sair do caminho dos seus. Eu estou profetizando, e só vai pegar quem tem fé. Sua casa vai respirar um ar diferente.
Eu vou profetizar sobre o seu casamento. Seu casamento, sua família respirará o novo ar de Deus. Segundo, esse clamor, ele move o que estava isolado e parado. E o que é que estava parado? O ministério profético. A Bíblia diz que quando eles clamaram, do nada, não deu nem tempo de registrar o nome do profeta. Não deu tempo. Do nada. Enquanto eles clamam aqui, eu penso, aqui é uma crença minha, e como eu fui gerado nesses ambientes bem pentecostais, eu não penso que o profeta vem assim, andando assim, como quem não tem o que fazer, não. Muito tempo parado, Deus pega o profeta no lugar de isolamento, dá um grito e diz: vaso! Quero a sua boca hoje. E ele diz: Deus, faz 7 anos que não desce nada. Vou repetir. Ele diz: Deus, faz 7 anos que não desce nada. E eu penso Deus dizendo: mas hoje eu volto a falar na terra. Lá vem o profeta. A profecia dele é uma só. Ele entra no meio do povo e o povo diz: quem é você? Diz: sou profeta e trouxe uma mensagem de Deus para você. Trouxe uma mensagem de Deus para você. Então o profeta grita, brada, qual é a mensagem? Ele diz assim: ainda hoje, só vai pegar quem tem fé. Ainda hoje, acaba o Diga comigo assim bem alto, diga: eu estou no fim do cativeiro. Diga assim: eu estou caminhando para uma nova estação. Diga: Deus vai me dar velocidade e eu viverei com a minha casa a maior mudança da minha vida. Só quem crê com a mão levantada por 30 segundos, abra a boca e dê glória a Deus sem parar. E agora? Eu estou sentindo que Ele quer me tomar nos idiomas aqui por 1 minuto. Igreja do povo, se prepare. Deus começa um novo tempo no final desses 7 anos. O profético já tem se movido, mas vai se ampliar numa dimensão tão sem limite, que não se assuste quando chegar para visitar alguém, ou encontrar-se com alguém, e da boca dessa pessoa começar a fluir palavras proféticas da sua direção. Deus não vai deixar a sua boca sem ser usada neste tempo. E eu profetizo que quem se levantou contra a sua casa vai cair, porque o espírito da profecia vai pairar. Por último, eu encerro. Deriorgi de Cataui Manu da Galas. Rabastekenio Toroconte de Hasia Lavabasha. Romai Kenemia Nayokenio Torbigaio Stukenemasia. Rate Konenia Yokondia Facia Lavasto Kenya.
Ramana Masori Minevai Kadabastu Kedebiase. Ramandia Vasoble Canta Ramana Mastu Kedebia. Romana Masebia Namasto Kedebiase. Ramia Konamana Mashuri Andalabasu. Estou eu renovando e trazendo prosperidade para os filhos. Estarei respondendo clamor de mãe, clamor de pai. Estarei colocando a casa em ordem. Estarei trazendo saúde e paz. Estarei trazendo abundância de dias sobre aqueles que pensam que encerrou. Eu, Senhor, estou fazendo nova todas as coisas. Pessoas que perderam entes queridos viverão coisas extraordinárias dentro de um tempo muito especial. A bondade, a responsabilidade, a rapidez de Deus está sendo liberado essa noite. Se for, fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé, igreja. O Senhor está trazendo um tempo profético sobre nós. Nós estamos entrando na estação da conquista. Nós estamos entrando na estação em que o Senhor irá trazer coisas maravilhosas sobre nós. O Espírito da profecia está vivo. O Espírito da profecia está vivo sobre essa casa. Se prepare para ventres começarem a gerar. Se prepare para os filhos começarem a prosperar. Se prepare para ver a abundância de dias entre pais e filhos. Haverá resposta, haverá velocidade. Eu não sei se você está entrando nesse ambiente, mas eu convido você essa tarde a começar a sentir coisas que você há tempo não sentia. A presença de Deus te tomar novamente. Abre a boca, profeta. Abre a boca, profeta. Abre a boca, profeta. Você é profeta.